A derrota na Primeira Guerra Mundial, as pesadas resoluções do Tratado de Versalhes, a tentativa de reestruturar a economia e reorganizar a política do país são características da Alemanha no contexto do nazismo, partido este que foi responsável por uma das maiores atrocidades da nossa história, como o Holocausto. Olá, seja bem-vindo ao canal A História Não Contada. Meu nome é Guilherme e primeiramente eu gostaria de agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que foi o nazismo, as suas características e seu contexto histórico. Afinal, você sabe o que foi o nazismo? O termo nazismo advém da abreviatura Nazi, que sintetiza o nome do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O Partido Nazista foi fundado logo após o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, primeiramente com o nome de Partido dos Trabalhadores Alemães e posteriormente como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o PT da Alemanha. Anton Drexler foi um dos fundadores do partido e num panfleto ele escreveu as principais ideias do partido. Eu ainda tenho a esperança de uma verdadeira e justa forma de socialismo, a salvação das massas trabalhadoras e a libertação da humanidade criativa das correntes do capitalismo exploratório. Numa palestra onde Hitler ele se apresentou pela primeira vez ao movimento, o engenheiro Gottfried Feder ele apresentou a cerca de 40 convidados a palestra Como e por que o capitalismo deveria ser eliminado. Já no ano de 1923, o lado começou a ficar escuro para a democracia. Hitler ele tentou tomar o poder no estado da Baviera em Munique, mas ele foi preso e condenado. No seu julgamento, Hitler expressava palavras de ódio às sanções do Tratado de Versalhes e o ressentimento nacionalista e racista que daria tom da sua ideologia. Hitler ele ficaria preso durante 6 meses e nesse tempo ele escreveu a sua autobiografia Mein Kampf, em português Minha Luta, que se tornou política do Estado totalitário quando o nazismo ele chegou ao poder em 1933. Nessa obra ele expunha os principais fundamentos do nazismo: o anticomunismo, o soviético, o antiliberalismo, o ultranacionalismo, o militarismo, o racismo e o ódio aos judeus, a quem ele culpava pela situação econômica da Alemanha. Hitler chegou ao poder em 1933 e teve alguns fatores aí no meio de tudo isso. O primeiro foi a Grande Depressão, em 1929. A Alemanha ela tinha conseguido se estabilizar durante 1920 até 1929. Só que em 1929, com a crise da Bolsa de Valores, onde atingiu todo mundo, a Alemanha ela ficou um pouco desestabilizada. Outro fator é o desemprego maciço. Também teve as humilhações que ocorreram no Tratado de Versalhes, a qual ele já tinha no seu julgamento demonstrado ódio à mesma. E não era sentimento apenas dele, mas sim da maioria dos alemãos, se não todos, o descontentamento social com o regime democrático ineficaz da época, o apoio dos alemãos aos partidos socialistas e o temor de uma revolução socialista levaram os burgueses, os empresários e o clero a apoiarem o partido nazista. É importante ressaltar que neste último, Hitler não era a favor de um livre mercado, como os empresários que apoiavam ele pensavam. Hitler precisava de apoio e de financiamento para manter o partido nazista. Então era um jogo de cartas, onde ele fingia ser defensor do livre mercado para obter apoio dessa classe especial e dinheiro também. Por isso, muitos julgam o partido nazista como sendo de extrema direita. Mas o que ninguém conta é que muitos empresários foram presos em campos de concentração e também até fuzilados. Outro ponto que chama a nossa atenção para entendermos por que muita gente coloca o nazismo como de direita é que a antiga União Soviética já estava marcada pelo mundo inteiro com o seu socialismo.
E como Hitler não apoiava o socialismo de Stalin, as pessoas acabavam colocando o nazismo como sendo de extrema direita. O discurso do Partido Nazista ele agradou boa parte da população alemã, porque prometia, através de um Estado grande, retomar o crescimento do país. E nas eleições de 31 de julho de 1932, o Partido Nazista conseguiu 38% dos votos, ocupando assim 230 cadeiras no parlamento. No ano seguinte, o presidente Paul von Hindenburg nomeou Hitler como primeiro-ministro. Os nazistas chegaram ao poder e, em pouco tempo, trataram de assegurar a sua permanência lá. A oposição ela foi eliminada e Hitler foi proclamado como chefe único do Estado da Alemanha, o Führer, começando assim o Terceiro Reich, forma como ficou conhecido o período em que Hitler ele esteve no poder. Com o incêndio do Reichstag, os nazistas eles puderam pressionar mais uma vez Hindenburg a assinar em fevereiro de 1933 um decreto de emergência, suspendendo assim os direitos civis da população sob a justificativa de que a Alemanha sofria um risco que provinha do próprio interior da sociedade. Começava assim a ditadura nazista. A ditadura de Adolf Hitler teve como características a militarização da sociedade alemã, a máquina intensiva em torno da figura do líder, bem como o cuidadoso culto de sua personalidade e dos ritos e símbolos que o partido desenvolveu. Em 1935, foram instituídas as leis de Nuremberg, que determinavam a segregação racial de judeus e arianos. A raça pura, que para os nazistas não poderia ser misturada com outras e deveria ser sanada de imperfeições. A partir de então, o caráter racista do regime só se intensificou, levando à perseguição e eliminação a judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais. A polícia política nazista, Gestapo, era grande responsável pela perseguição desses grupos. Posteriormente, além da perseguição, a política nazista incluiu o encarceramento, os campos de concentração e a chamada solução final, ou seja, a eliminação em massa dessas populações através das câmaras de gás, culminando no Holocausto. Os nazistas utilizaram amplamente a propaganda para difundir suas ideias. Joseph Goebbels, ministro da propaganda, controlava a imprensa, o rádio, o teatro, o cinema, a literatura, a música e também as belas artes. Na Alemanha nazista, dizia Mises, os proprietários dos meios de produção eram chamados de dirigentes comerciais. O governo dizia a estes supostos empreendedores o que produzir, como produzir, em quais quantidades e a que preços. O governo também determinava de quem eles deveriam comprar, a quais preços e a quem poderiam vender. O governo decretava os salários que deveriam ser pagos para cada trabalhador e determinava também para quem e sob quais condições o capitalista deveria investir seus fundos. As transações de mercado não eram genuínas, eram apenas um fingimento, uma simulação. E dado que todos os preços, salários e taxas de juros eram estipulados pelas autoridades, eram preços, salários de juros apenas na aparência. Com efeito, eram termos meramente quantitativos em meio a um ordenamento autoritário que determinava a renda, o consumo e o padrão de vida de cada indivíduo. Era a autoridade e não os consumidores quem comandava a produção. O Comitê Central de Gerenciamento da Produção era supremo. Todos os cidadãos se transformaram em meros funcionários públicos. Isso nada mais é do que um arranjo socialista camuflado sob uma aparência externa de capitalismo. Alguns termos que remetiam a uma economia capitalista foram mantidos, mas seu significado era totalmente diferente daquele de uma genuína economia de mercado. Em suma, os nazistas praticavam controle de preços, controle de salários e arregimentaram toda a produção. A propriedade dos meios de produção continuou em mãos privadas, mas era o governo quem decidia o que deveria ser produzido, em qual quantidade, por quais métodos e a quem tais produtos seriam distribuídos, bem como quais preços seriam cobrados, quais salários seriam pagos e quais dividendos ou outras rendas seria permitido ao proprietário privado nominal receber.
É desnecessário ressaltar que determinar preços e salários e estipular o que deve ser produzido, como e para quem, representa um claro ataque à propriedade privada, pois retiram dos produtores as opções que eles teriam no livre mercado para aplicar seus recursos. Trata de uma intervenção estatal que, na prática, proíbe os proprietários de investirem seus recursos onde e como bem quiserem. Hitler estava ainda mais longe dos liberais, dos defensores do livre comércio e do Estado mínimo, como é chamado a direita hoje em dia. O que os nazistas queriam era uma forma de comunitarismo antiliberal e anticonservador, como afirma o ensaísta Johann Goldberg, nas memórias que escreveu na prisão em Israel. Pouco antes de morrer, Adolf Eichmann, operador da solução final e gerente da logística dos campos de extermínio, conta que comemorou quando Hitler e Stalin assinaram um pacto de não agressão em 1939. Dizia ele: "Eu e meus camaradas comemoramos o pacto de não agressão com a Rússia com cerveja e vinho, como era o costume." Eichmann conta ainda que na SS havia duas tendências políticas, uma da extrema direita e outra da esquerda. Nessa última, na qual ele se encaixava, o socialismo e o nacionalsocialismo eram considerados uma espécie de irmãos. Meus sentimentos políticos se inclinavam para a esquerda e eu me interessava pelo socialismo tanto quanto pelo nacionalismo, escreveu. Nazismo e comunismo se tornaram assim lados opostos da mesma moeda revolucionária. O nazismo cresceu muito desde a sua criação como Partido dos Trabalhadores, em 1918, até sua chegada em poder em 1933. E um dos responsáveis para isso, além de Hitler, foi Gregor Strasser. Strasser difundiu o nazismo para fora da Baviera, principalmente entre o norte da Alemanha, além de organizar a propaganda e a estrutura dos gabinetes locais. Dizia Strasser: "Somos inimigos mortais do sistema econômico capitalista de hoje. Com sua exploração dos economicamente fracos, seu sistema salarial injusto, sua maneira imoral de julgar o valor de seres humanos em termos de riqueza e dinheiro, em vez de por sua responsabilidade e seu desempenho. E estamos determinados a destruir esse sistema, aconteça o que acontecer." Então, pessoal, se você não sabia que o nazismo ele tende mais para o lado da esquerda do que para a direita, nesse vídeo você conseguiu entender. Nazismo, na verdade, é praticamente o fascismo de Mussolini. Se você não viu o vídeo do fascismo ainda, eu vou deixar aqui no card para você estar acompanhando quais eram os pensamentos de Mussolini, que é muito parecido com o nazismo de Hitler. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, comente se você gostou, comente sugestões de vídeos, o que precisa melhorar, que eu irei ler com muito carinho. Aqui no box de informação eu vou deixar as referências de tudo que eu falei nesse vídeo, para vocês acompanharem e tirar as suas dúvidas. É nesse canal onde você vai encontrar a verdade dos fatos, a verdade sobre o fascismo você já viu, e nesse vídeo você ouviu a verdade sobre o nazismo. E na indicação de leitura desse vídeo, eu gostaria de indicar a vocês o livro 1984 de George Orwell. Esse livro é um livro fantástico e ele também faz uma crítica ao sistema totalitário. É aqui que você vai ver de onde surgiu o Big Brother. É muito fantástico esse livro, eu recomendo que vocês leiam. Então esse é o livro que eu estarei indicando nesse vídeo. Pessoal, esse foi o vídeo, um grande abraço, me siga nas redes sociais que lá você vai ficar por dentro de tudo e me acompanhar antes mesmo de sair aqui no canal. Então um forte abraço e até o próximo vídeo.